Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, muitos anos atrás, ainda quando eu jogava Skyrim, isso é muitos anos atrás, alguns anos atrás, né? Lá, bem no começo. Quando eu vi um certo jogo ser lançado, eu não sei porque que as pessoas falavam tanto desse jogo, por sendo porque você nem bem entrava e já saía apanhando até o momento de você chegar e dar rage quit no jogo, tá? Só que, né, quando nós começamos a ter curiosidade por que as pessoas gostam tanto do jogo, a gente costuma mudar de ideia. Foi o meu caso. E hoje é um dos jogos que eu mais jogo, tá? Inclusive, Skyrim, eu tenho um tempinho que eu não jogo, hein? Não sei quanto tempo, mas tem um tempo que eu não jogo. Tá? Mas qual que é o lance, gente? Antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, recados dados. Vamos ao vídeo. Turma, o Dark Souls é um jogo que ele, depois de muitos anos, ainda assim, ele é muito jogado, né? Até hoje tem pessoas comentando, fazendo reviews do jogo. E ainda assim, até as reviews melhoraram com o tempo. E parece que o jogo tá envelhecendo que nem vinho, né? É um jogo aí que, quando a gente começa a descobrir como é que ele funciona, ele abre, né, a visão da gente aí para as possibilidades, tá? Inclusive, teve um canal do YouTube, eu não vou mencionar porque senão dá problema. Ele não sabia muito sobre o jogo e fez uma review aí que outro canal do YouTuber fez uma certa, vamos dizer, crítica. É uma crítica, né? Mostrando por que que esse primeiro canal do YouTuber não sabia sobre o que estava acontecendo, tá? Inclusive é bom eu depois dar uma estudada de perto, entender o contexto para poder entender direitinho, né? Como rolou, tá? Mas até mesmo quando eu for falar sobre esse certo vídeo, eu não vou citar nomes, porque senão dá problema, tá bom? E até mesmo quando a gente está aprendendo, é bom a gente ver o que está acontecendo no meio sobre um jogo, para a gente poder aí, vamos dizer, aperfeiçoar a jogatina do jogo. Pode ser? Ok. Então vamos começar assim, tá, gente? Um dos primeiros jogos que eu joguei foi Dark Souls 2, tá? O jogo que muitos caras abominam e muitos youtubers abominam, muitas pessoas na internet abominam, mas ele tem umas mecânicas interessantes como Power Stance aí, mecânica de farmar, de construção de armas, armaduras e escudos, coisa que eu não vi, eu não sei se tem no Dark Souls Remaster. Eu tenho até que confirmar, mas eu acredito que não. Eu acredito que não, eu não tenho certeza, tá? Beleza. E o farm dele, infelizmente, não tem uma certa coisa que o Dark Souls Remaster tem. Que ajuda, por exemplo, se você quiser fazer uma jogatina rápida, tá? Que foi um dos motivos que eu descobri, porque senão, gente, eu ia gastar um tempão para poder jogar esse jogo, tá? Até porque uma das coisas que Até porque uma das coisas que eu descobri de Dark Souls é o tal do farm aí das almas, tá? E o farm das almas do Dark Souls Remaster, eu até hoje não vi se tinha um glitch que faz com que você aí farme mais almas para o seu personagem. O que ao contrário de Dark Souls 2, tem uma certos paranauês, né, que a gente faz para a gente poder aumentar a velocidade aí do jogo, fazendo com que a pessoa termine em pouco tempo o jogo, tá? Tirando as quests, você termina em pouco tempo aí. Beleza? Então, cara, o Dark Souls 2, em alguns momentos, ele não tem o mesmo ritmo que o Dark Souls Remaster e os cenários, principalmente aí de Iron Keep aí, causa uma certa
certa aversão e uma mesma ira dos jogadores fãs Dark Souls, tá? Mas enfim, gente, qual que é o lance? Eu, quando tava jogando Dark Souls 2, eu fui ganhar uns níveis. Os níveis que eu fui distribuir em todo a ficha do meu personagem, eu usei aí o grande gigante, né, o rei gigante lá no final do jogo de Dark Souls 2 para poder ganhar as almas e pagar aí os pontos de atributo. Você passa rapidinho quando você consegue chegar lá. Você farma muitos níveis, enfim, você consegue aí fazer uma diferença, tá? Ok. Quando fui jogar Dark Souls 3, eu vi que tinha aí a tal da grande biblioteca, onde tinha uns gordões lá em formato de anjo que fazia com que o personagem aí farmasse alguns níveis. E eu, inclusive, estou farmando níveis lá. Até porque o glitch do Dark Souls 3 eu não aprendi ainda, tá bom? Ok. Só que a questão é a seguinte: Dark Souls Remaster, ou Dark Souls mesmo, tem uns glitches que, cara, pra quem gosta de jogo antigo, principalmente os jogos de antigamente, que faziam certos paranauês aí pra poder jogar o jogo, ele é muito chique, cara. É muito chique. É muito bacana, cara. Um exemplo disso aí é. Não sei se vocês conhecem Raigar. Raigar, eu fui jogar há pouco tempo e eu vi que era cheio de Paranauê pra gente poder aí jogar o jogo e zerar ele também, tá? Inclusive eu vou ter descobrir como é que funciona aí os Paranauê dele pra poder trazer aqui pro canal. Gente, jogo antigo, tem uns jogos antigos que superam. O exemplo disso, eu vi o vídeo que eu fiz do Get of Fumaden, que é um jogaço. Eu adorei jogar esse jogo. No final tava um pouquinho pesado porque tinha que fazer muita coisa, né? Parecia até você trabalhando no cartório cheio de coisas que você tem que aí autenticar, tá bom? Mas enfim, gente, quando eu descobri o glitch das almas de Dark Souls Remaster, eu achei que eu estava no parque de diversão. Porque eu estava farmando os níveis numa fase lá, acho que Dark Hut, onde eu fazia com que os personagens corriam atrás de mim, entendeu? Pra poder jogar eles no buraco, saca? Então, falei, nossa, mas que saco eu ficar farmando esses níveis aqui pra poder jogar esse jogo. Poder aumentar a ficha de um personagem, fazer igual eu tava fazendo no Dark Souls 2, pra poder jogar o jogo e solar o jogo, né? Até aprender as manhas e os Paranauê pra poder aprender o jogo melhor, beleza? Só que aí eu falei assim, tá, vamos ver se eu consigo descobrir uma outra forma mais rápida de farmar nível, né? Porque, tipo assim, eu sei, tem alguns jogos igual, por exemplo, Dark Souls, a farmar nível, tirando certos percalços e caminhos que a gente pode fazer para poder aumentar o nível mais rápido, farmar nível de certa forma um pouquinho bem chato. Você tem que estar ali concentrado, foco ali para poder farmar, tá bom? Mas enfim, e saco também, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem essa mania de imediatismo, então fica até difícil da gente, às vezes, gravar certos conteúdos, principalmente quando a gente é meio inexperiente, tá? Que é o meu caso aí, quando eu comecei a jogar esse jogo. Aí, gente, qual que é o lance? Eu descobri esse lance das almas. E, cara, parece que eu tava no parque de diversão. Parece que eu tava no parque de diversão, entendeu? Eu eu pude colocar uns bons níveis lá em vitalidade, força, destreza aí, pra poder passar por Blight Town, cara. E Blight Town ficou tranquilo. É certo que Blight Town a gente não pode correr, né? E, de certa forma, quando a gente tem uma certa resistência maior, a gente pode curtir até mesmo o jogo mais ainda, entendeu? O jogo fica mais gostoso de jogar, cara, porque você percebe cada detalhe os desenvolvedores fizeram sobre a cidade. Então, você fica que nem assim, pesquisador olhando o cenário inteiro, cara. Entendendo cada plataforma como é que funciona. Às vezes um salto não dá direito.
Às vezes tem coisas que você tem que fazer com calma, porque senão não dá certo, viu? Não dá certo. Mas não deixa de ser divertido. Nossa, caramba, você passa um sufoco. Parece que até a gente tá jogando um jogo de terror. A gente poder passar sobre certos pontos aí, tá bom? Eu achei assim o máximo Blind Tal. Com todos os perigos que ela tem, você tem uma certa. Ao mesmo tempo que você tem uma urgência, um cuidado para você passar pelos lançadores de dardos com veneno, pelas aberrações que usam machados estranhos, pelos ogros que jogam veneno em você e outras criaturas mais como aqueles mosquitos, né? E feras do caos aí, tá? Cara, e depois disso, né? Eu fui aí para aquela Sea Fortress, que realmente ela é uma fortaleza que ela dá uma raiva. Você. Nó, é tanta raiva que a gente sente de passar pra fortaleza lá, que é cheio de armadilhas, aqueles pêndulos com lanças, né? Com lâminas, as serpentes pescoçudas lá, e as esferas que servem para poder causar armadilhas contra aí o Undead, né? O player aí. E depois, quando chega no chefe, o chefe, eu acredito que foi um chefe mais fácil. E não tem problema nenhum que o chefe seja fácil, viu, gente? Eu me diverti muito enfrentando ele. É... parece que tem diversas formas de você vencer ele. Eu ainda não decorei todas elas, tá? Mas o que mais me chamou, cara, a atenção foi quando eu fui pra Anorlondo. Anorlondo, mesmo com os gráficos limitados aí de Dark Souls Remaster, porque ele tava meio que refazendo um jogo mais antigo, esse jogo, cara, parece a Cidade Dourada, né? Parece que é a tal da Cidade Dourada. Tem muitas coisas que são perigosas, os arqueiros, aquelas plataformas curtas onde as pessoas ficam jogando dardos ali. Você às vezes precisa achar um ponto para você não ser morto por esses jogadores de dardos, né? E mesmo os arqueiros. Bom, eu tentei aí usar, me esgueirar pelas paredes, colocar em posições que eu não sentisse em perigo. Enquanto os arqueiros, eu me esgueirava pelas paredes para poder ver onde que eles iam disparar para poder atacar eles, tá, gente? Eu usei o próprio bug de animação para poder passar por eles aí. E eu achei muito foda isso também, porque o jogo te dá possibilidades se você usar os recursos certos. Igual, por exemplo, se você anda mais lento, você pode aí meio que stalkear aí seus inimigos, tá? Isso ajuda muito até para você passar certos pontos. Depois de usar tantas almas aí de heróis e coisas desse tipo, o Smog lá e o Ornex, eles ficaram bem tranquilos, viu? Eles ficaram bem tranquilos. Sim, é considerada a cidade dourada, tá, gente? Que foi criada aí por Gwyn para poder, o Lord Gwyn, né? Para poder receber aí os deuses, tá? E nós temos os guerreiros assim, pelo menos assim, passa a ideia de que essa cidade ela é muito bem guardada, tá? Até pela recepção aí dos guardas aí, que é dos Silver Knights, que eu já mencionei, com seus arcos gigantescos aí, que consegue, ao acertar o personagem, ele sofre uma grande queda aí, tá? Só que tem dois personagens que eu acho que vale até parar um tempo e pensar sobre eles, que eu vou mencionar rapidamente porque são os chefes dessa área, tá? Que é o Smog Ornstein e Ornstein, tá? Que marcaram por ser chefes assim difíceis para quem nunca jogou o jogo. Se você fizer uma comparação com outros chefes, por exemplo, mesmo se você pegar
esses dois chefes enfrentar o Gwyn, eles vencem o Gwyn. Entendeu? Seja pela quantidade de pontos de sangue, seja aí pela quantidade de... pela força que eles têm também, acredito que seja isso. E o Gwyn, assim, na verdade, pelo menos o chefe final, ele é em algumas partes lentas, mas eles conseguem acertar muito pelo alcance da sua espada. Bom, gente, parando um pouco aqui em Anor Londo, só terminando, depois que você termina aí a luta com o Smaug e Ornstein, aparece uma mulher muito bela e vultuosa aí, que é a Guinevere, né? E ela meio que dá umas certas bênçãos se você fizer parte aí do pacto dela. E passa assim... Aqui você vai conseguir... a partir daqui você vai conseguir fazer... teletransportar para diversas áreas para não precisar de sair aí a pé, seguindo até o local, tá? Gente, eu paro aqui em Anor Londo e queria só mostrar para vocês como é que eu tava fazendo para poder farmar o jogo antes de eu fazer o Glitch das Almas, cara. O Glitch das Almas aí proporciona muitos níveis aí para você subir de level rápido e, bom, resume horas e horas e horas aí de farming. Coisa que eu costumo fazer muito em Dark Souls 2. Porque eu não sei se tem glitch de almas para Dark Souls 2. Eu vou até perguntar aqui. Bom, eu vou ter que pesquisar aqui para poder saber se esse trem tem para ir para Dark Souls 2, tá? Mas... eu antigamente eu farmava muitas almas, cara, antes de enfrentar alguns chefes. Principalmente o chefe aí de... o demônio da fornalha, né? E aquele lá que fica... quando a gente vai terminar essa parte aí de Iron Keep, tá? O pessoal não gosta porque não faz sentido muito aí Iron Keep com o castelo que... com a torre que veio de antes dela, que é aquela torre de veneno, sabe? Não tem local para poder aparecer a torre de veneno. Iron Keep, tá? É um dos defeitos aí que o pessoal costuma comentar sobre Dark Souls 2. Mas enfim, voltando para Dark Souls Remaster. O que eu fazia antes, gente? Eu vou até mostrar para vocês. Eu ia aí para Darkwood. Eu chamava a atenção dos personagens para depois jogar eles aí no buraco, tá? Ia repetindo até conseguir os níveis aí. Conseguir os níveis aí do personagem, tá bom, gente? E é muito legal quando a gente descobre uma dica, né? Pra gente poder subir de nível rapidinho, cara. Porque além, né, de gravar vídeo, a gente tem trabalho, tem essas coisas assim que a gente tem que saber mediar aí entre mídia social e os trabalhos que a gente costuma fazer, tá, gente? Mas tem muitas outras coisas que eu preciso descobrir de Dark Souls Remaster. E eu vou trazer aqui também aos poucos pra gente poder curtir também, tá? Ah, Sim Fortress, né, cara? Nossa, mas que lugar terrível pra poder chegar em Anor Londo, eu vou te falar. Eu tive que ir de passo em passo pra poder chegar lá e enfrentar o gigante, porque eu dei um vacilo, né? Eu acendi a fogueira, mas eu não sentei de frente para a fogueira, o que me fez voltar aí pro começo aí de Sim Fortress. Enfrentar aquelas serpentes todas, passar pelas esferas, né? E sair esmagando o que tá na frente, ver as armadilhas, a plataforma aí que tem os espetos, né? Todas essas coisas aí que eu vou te falar. Nossa, teve hora que eu queria dar uma bicuda no computador, viu? Nó, acho que foi bem a hora. Eu
Eu passei muita raiva em Sea Fortress e eu acho que é totalmente normal. Eu acho mais do que Blighttown, porque Blighttown eu assim gravei os padrões de Blighttown e eu já tinha farmado os níveis assim para poder abaixar o nível de veneno, fora os itens que eu comprei para poder abaixar o veneno. Só que não tem remédio ou escudo contra queda, né, gente? Então, gente, e vocês podem procurar aí, vocês não vão conseguir achar. Porque não tem mesmo, gente. Essa é só uma piada idiota que eu fiz. Entendeu? Só uma piada retardada. Então, eu tive que aprender os padrões, jogar as cobras lá contra esses pêndulos de lâmina, entendeu? E aos poucos deixar eles mesmo assim perequetar aí com as armadilhas, tá? Mas não foi fácil, viu? Não foi fácil. Eu passei um bocadinho de raiva até chegar ao topo aí de Sea Fortress. Quando eu cheguei no topo de Sea Fortress, eu dei uma respirada firme para continuar aí e seguir até a Norlondo. O gigante, ele é tranquilo. Se você tiver uma noção aí de Dark Souls, você consegue passar tranquilo. Principalmente se você fizer aí ele cair de joelhos. Aí é só trucidar, tá bom, gente? Bom, por enquanto é isso. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Vamos ver aí se eu trago mais conteúdo de Dark Souls. Espero que vocês gostem de mais conteúdo aí. Um grande abraço e até a próxima.